Se a gente for olhar para a história do Brasil, ou na verdade a história de qualquer país, a gente vê que a mentira é parte da política. É uma parte que ela é indissociável. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa em fake news é como se ela fosse idêntica à mentira. O fake news é o termo que a gente usa para se conectar a esse tema, mas ele é muito mais amplo. Toda guerra começa quem vai checar essas informações. Mas o que não pode é você lucrar, né, fazer anúncios, fazer visualizações, justamente fazendo conteúdo falso ou para manipular. É aí que, de certa forma, começa a diferença da liberdade de expressão e do crime. Olhar para esse cenário com a complexidade que ele tem, deixa a gente mais maduro a ponto de poder enfrentar o tema. Em 2024, ano de eleição. Como as fake news se tornaram parte do cotidiano do brasileiro e qual perigo elas representam para a democracia? Segundo o Panorama Político de 2023, relatório desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa do Senado Federal, durante as eleições de 2022, ao se investigar a incidência de notícias possivelmente falsas por canal de comunicação, notou-se que as conversas com amigos e colegas foram consideradas a principal forma pela qual as notícias falsas são difundidas, sendo percebida por 66% da população. Fábio, vamos falar de fake news? Vamos, fake news não é algo novo, tem pelo menos 6.000 anos, mas no mundo da internet ela se torna um produto diferente, ela se pode tornar um negócio. Então você tem a indústria da fake news. A fake news do tio do Zap não é um problema, porque todo mundo acredita em algo por fé, todo mundo acredita em algo porque não sabe a ciência. Mas quando você começa a lucrar disso, quando você começa a financiar uma indústria com base em notícias falsas, aí é um problema. Eu acho que essa é a grande discussão que teve no Congresso, no PL das fake news, como é que você combate essa indústria, né, que não é de notícias, ela é de difamação de honra, ela é de ataque a pessoas, às vezes de violência. Né, o fake news é o termo que a gente usa para se conectar a esse tema, mas ele é muito mais amplo. Né, ele vai para desinformação, ele vai para misinformação, ele vai na informação enviesada, e o resultado final é que a gente tem um ecossistema de informação um pouco ruim, porque essas informações silenciosas, elas podem causar danos. E aí, Fábio, as pessoas, elas falam muito na questão da liberdade de expressão, que essa PL poderia tirar, né, remover a liberdade de expressão. Eu queria entender seu ponto de vista, porque eu acho que qualquer brasileiro, nenhum brasileiro quer perder o seu direito de se expressar, mas a gente precisa separar o que é liberdade de expressão daquilo que é crime, e daquilo que é falso ou uma mentira. O que pessoas sérias também perguntam é, como é que seria isso, só para você poder complementar, como é que seria essa questão da verificação? Existiria essa verificação? Seriam agências verificadoras? Como é que seria, porque enfim, quando a gente está falando de determinada ciência, chega, enfim, a maluquice, a Terra é plana, facilmente você comprova que não tem nada de plana, né? Não existe aquecimento global. Facilmente você vai, né, mostrar, explicar cientificamente que aquilo existe. Aí outra pessoa diz, não, o nazismo não existiu. Você puxa a história, você explica, mas tem algumas coisas que elas são mais complicadas de você realmente checar aquela determinada informação. Como é que você que está, né, dentro desse universo entende a saída para tudo isso também? O termo que se usa hoje é integridade da informação. Então a gente começou com a ideia de fake news. O remédio para fake news é o dado correto. Então se eu falo algo falso, você me corrige. O segundo nível é aquela verdade enviesada. Ali já é mais difícil, porque qual que é a solução para essa verdade? E o que a gente viu é que a única solução é se você tiver um ecossistema de informação, vários lugares que sejam saudáveis.
Então, por que a gente fala que, em regra, jornalismo não faz fake news? Porque você tem uma tradição de como escrever matéria, você tem um editor, você tem, se errar, você dá uma errata, Sim. você tem um mecanismo para que, mesmo que você faça um fato errado, aquilo não seja a regra, né? Quanto menos profissional for a informação, maior a chance de ser feito com a bile, de ser feito com a vontade que você tiver. Isso não é ruim, é importante as pessoas se expressarem e terem esses canais e essas possibilidades. Mas o que não pode é você lucrar, né, fazer anúncios, fazer visualizações, justamente fazendo conteúdo falso ou para manipular. É aí que, de certa forma, começa a diferença da liberdade de expressão e do crime, né? Vamos usar um exemplo bem bizarro, né? Homicídio não é liberdade de expressão. Homicídio é crime. Ninguém pode alegar, não, matei para me expressar. Não existe. Há um limite no seu direito. Como a liberdade de expressão, em geral, não causa dano, a gente não associa muito isso. Mas se eu digo que você é corrupta, e isso vai para fora, se eu falo que você é pedófila, se eu falo essas coisas, eu posso defamar a sua imagem, pode trazer prejuízos. Se eu falo algo de uma marca, que essa marca contrata trabalho infantil, que essa marca é financiada por não sei quem, pode trazer danos. E aí que a gente vai ver a fronteira da liberdade de expressão, que é o quê? Quando causa dano. Quando causa dano, não é mais liberdade de expressão. Se a gente for olhar para a história do Brasil, ou na verdade a história de qualquer país, a gente vê que a mentira é parte da política, né? É uma parte que ela é indissociável. As eleições de 1922 no Brasil, por exemplo, foram marcadas por uma onda de desinformação, chamado episódio das cartas falsas, né, que envolvia os candidatos da época, envolvendo militares e tal. O que a gente tem a partir de 2016 para cá, é uma utilização em escala industrial da desinformação com o intuito de atacar as bases dos sistemas democráticos. Essa é a grande novidade, né? Acho que a escala e o intuito de produzir em escala, né? Então esse é um fator muito importante. E, de fato, como você disse, a gente tem atores, isso é muito claro, e isso extrapola o escopo do jornalismo, né, e adentra o escopo policial. Você tem contas que funcionam com o único exclusivo objetivo de desinformar, né? Eu não tenho a menor dúvida de que uma parte dos desinformadores é diretamente ligado a gabinetes de políticos. Não posso, né, citar nenhum deles, mas não tenho a menor dúvida de que isso acontece. E eles vão, cada um a seu modo, adentrando o debate público de forma a criar na sociedade uma ideia de que nada é confiável, né, naquele intuito justamente de deslegitimar o papel da imprensa enquanto mediadora do debate público. Então a ideia é jogar tanto lixo em meio ao debate para que ninguém acredite em mais nada. Isso é uma característica fundamental porque vai atingir a sociedade de uma forma ampla. Você tem pessoas que estão mais propensas a acreditar nesse tipo de conteúdo, as pessoas que não estão nada propensas e aquelas que estão no meio termo, né? A ideia desses desinformadores é galvanizar a turma que já está ao seu lado e atrair aquela turma que está dividida, né? Então, quando a gente pensa no público, não é uma questão de querer ou não acreditar, mas sim de estar à mercê de uma ação política organizada que tem o intuito de destruir o debate, de destruir qualquer característica saudável do debate e criar apenas ruídos para que aqueles elementos de desinformação que surgem no debate, seja nas redes sociais ou no boca a boca, acabem convencendo as pessoas de um determinado ponto, né? A ideia, me parece, não é fazer com que as pessoas acreditem em um conteúdo específico, mas criar uma massa de conteúdo que leve as pessoas a terem uma determinada posição política e, portanto, um determinado tipo de voto quando as eleições vêm.
desde 2009 eu tenho trabalhado o tema da internet nas eleições. E lá para 2015, mais ou menos, o tema da desordem informacional, que era um tema bem melhor, já estava, um nome melhor, né, já estava ganhando o mundo. Mas foi em 2016, na eleição Trump versus Hillary, que ela ganhou talvez o que faltava, um golpe de marketing. O Trump apelida a desordem informacional de fake news. E a partir de então ela ganha o mundo e a gente sabe de todas as suas repercussões. Me incomodava demais, cara, um monte de gente olhando para fake news e falava assim, não é possível definir fake news. E aí eu ficava perguntando, falei, poxa, se não for possível, a gente jamais vai poder proibir. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, a gente pode fazer tudo aquilo que não está proibido. Então, para permitir algo, eu não preciso dizer o que é, mas para proibir eu preciso. E se eu não consigo dizer o que é fake news, eu não consigo proibir. E aí a gente teria um problema não jurídico, um problema ético, moral, filosófico, religioso, mas não jurídico. E daí eu fui me dedicando a tentar criar um conceito que funcionasse para o direito, tentando olhar para o direito brasileiro. E claro, com as minhas limitações e tudo mais, eu fui tentando encontrar quando que o direito parecia punir a mentira. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa em fake news é como se ela fosse idêntica à mentira. Que o dilema entre verdade e mentira só interessa o direito se ela for acompanhada de um potencial lesivo, ou de uma lesão, uma ameaça de lesão. No fundo, o que autoriza o direito a envolver é a ameaça de lesão ao bem de alguém, seja a honra, seja o patrimônio, seja a integridade física. E é aí que o direito deveria se envolver. Daí que eu tenho preferido entender que, para fins jurídicos, fake news, a que importa para o direito, deveria ser considerada não as notícias falsas, mas as fraudulentas. Que a fraude em si é mais objeto do direito, enquanto a verdade e mentira é mais objeto da ética e da moral. Por exemplo, num crime de calúnia, você imputa falsamente um ato criminoso a alguém. O que se está coibindo é a mentira ou a ameaça de lesão ou a lesão à honra da pessoa? Então, basicamente, eu entendo que a mentira, pura e simples, não depende de resistência jurídica. Porque, afinal, se ela não for acompanhada de nenhuma lesão ou potencial lesivo, por que o direito vai se envolver? Imagina um dia que você não está muito bem, você está andando e uma pessoa fala, opa, Vitor, tudo bem? Você fala, tudo, mas você está péssimo. Você mentiu. O direito deveria te coibir? Eu acredito que não, porque a ausência de potencial lesivo leva esse tema para a moral, para a ética, para a filosofia, mas não para o direito em si. Talvez esses limites que eu acho que a gente precisaria repensar, porque, de fato, a nossa coxa de retalhos normativa a respeito do tema sempre se baseou muito na ideia do monopólio da comunicação ali. Uma ideia, quando eu falo monopólio, numa ideia de que, olha, a comunicação política, ela, em massa, só poderia ser feita pelos candidatos e partidos. Por que em massa só poderia? Porque é a rádio e televisão. Com a internet, hoje, a gente pode ter um leitor ou uma leitora com uma audiência milhões de vezes maior do que um determinado candidato. Isso pesa. E aí a gente tem, diante disso, os riscos também patológicos. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa se manifestar politicamente, apoiando o que ela gostaria. Outra coisa é ela receber dinheiro escondido, o que é vedado pela legislação, para esse tipo de prática. Dá para entender como isso começa a ficar cada vez mais sensível. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para esse cenário digital, que é o cenário que a gente vive. Uma reportagem investigativa da jornalista Amanda Audi revelou um curso de licenciatura em História ligado à produtora Brasil Paralelo, veículo de comunicação que já havia sido penalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgação de fake news. Bom, no ano passado, a minha editora, Natália Viana, me convidou para fazer essa investigação. Ela falou assim, você topa se matricular nesse curso? E eu não sabia nada sobre ele, então eu fui lá dar uma olhada. De fato, é um curso de História, uma licenciatura em História, EAD, então é toda a distância, que é por uma universidade particular, chamada Ítalo Brasileira, mas apoiada pelo Brasil Paralelo. O que é o Brasil Paralelo, né? É essa produtora que cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil, defendendo um viés extremamente conservador. Então, assim, nada contra um veículo ter opiniões e tudo mais, mas eles atuam de uma maneira exponencialmente, como se fala, entrando em vários nichos onde não necessariamente veículos de imprensa comuns entram. Então, por exemplo, a universidade
é um deles. Posso fazer um breve parênteses aqui? Lógico, quantos você quiser. Tem uma outra matéria que a gente publicou esse ano na Pública que fala sobre esse início do Brasil Paralelo e eu acho que explica bem por que eles decidiram fazer um curso universitário. Isso foi lá em 2016, na época, um pouco antes talvez, na época da discussão sobre o impeachment da Dilma. Né? A gente lembra como é que foi esse momento, muito conturbado no país, com muitos movimentos crescendo e tudo mais. E tinha esse grupo lá em Porto Alegre, que gostava muito do Olavo de Carvalho, Nossa. aquele filósofo, entre aspas, o guru do bolsonarismo e tudo mais. Eles se reuniam ali para discutir essas ideias e tal. E daí eles falavam sobre a importância da floresta, de você não focar numa árvore, mas você pensar em muitas árvores juntas, que aí seria, então, um grande ecossistema. Então não bastaria você criar, no caso do Brasil Paralelo, uma produtora de streaming e um site com notícias. Também era importante você entrar na cultura, na educação, na política, enfim, tentar entrar em todos os cantos que você pudesse, levando esse ideal conservador, de direita, enfim, nos espaços em que eles consideram que estão dominados pela esquerda. Claro que a gente sabe que isso não é verdade, mas, enfim, é o que eles acreditam. Isso é a crença deles. É a crença deles. E tudo bem também, não é crime pensar desse jeito. Mas, enfim, eles queriam entrar na universidade, entendem que a universidade hoje é muito de esquerda, o que, eu não sei se vocês conhecem, sei lá, Mackenzie ou outras universidades que não são aquela coisa de lelê como é o estereótipo que se fala na... Porque uma coisa é você ser conservador, né, Amanda? Outra coisa é você, para segurar a sua narrativa, você jogar no custe o que custar, entendeu? Eu vou fazer o que tiver que fazer, nem que eu tenha que produzir mentiras, nem que... Porque, assim, é uma coisa de uma lavagem cerebral. Exatamente. Não é ser conservador só. Uma coisa é ser conservador. E cada um tem o direito de, olha, eu quero ser liberal ou eu quero ser conservador. Exatamente. É uma questão sua. Outra coisa é o que eu tenho que fazer para modificar o teu pensamento e você ficar aqui comigo no conservadorismo. Exatamente. Esse é o ponto mesmo, Carla, que o curso de História, ele basicamente reescreve a história do Brasil. Enfim, entrei, tive acesso já à plataforma e as matérias que eu tinha que ver, eles soltavam 1 ou 2 por mês, mais ou menos. Então eu tinha que assistir as aulas ali online, que eram gravadas, não eram ao vivo, eu não tinha contato com o professor, com outros alunos, com ninguém. E fazer as provas no final de cada mês para ir passando e recebendo mais disciplinas, assim, né? Eu fiz 8 meses disso. O conteúdo do curso se baseava em recriar a história de um ponto de vista ideológico que corroborasse com a visão de mundo do veículo, que se considera conservador. A história sempre é contada a partir de um ponto de vista, e todos os pontos de vista são válidos. Mas para esse curso de História só existe um ponto de vista, que foi os portugueses que chegaram, mais especificamente os jesuítas. Porque, assim... Uma coisa religiosa, né? A coisa religiosa. Eles são extremamente católicos, religiosos, enfim. Então, eu acho que teve 3 textinhos de 2 páginas, só que a gente aprendeu sobre todo esse início, sei lá, de 1500 até 1700. Eles resumiram mais ou menos desse jeito. Os portugueses chegaram, muitos jesuítas vieram juntos, eles mostraram uma cruz para os indígenas e os indígenas já adoraram aquilo e já teve uma relação super benéfica ali entre eles e tal. E a partir daí, tudo deu certo. Mais ou menos isso, assim. Os indígenas e os jesuítas se amigaram, ficaram amigos. Não tem nada sobre conflitos, não tem nada sobre a escravidão que existiu também dos indígenas naquele momento. Não tem nada sobre, sei lá, o genocídio mesmo que houve. Enfim, nada sobre a intenção política de Portugal para vir para cá. Nada. É basicamente sobre por que para a Igreja Católica foi importante ter mais adeptos da sua religião numa nova colônia. E, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, né? Imagina, um curso universitário. Tem uma bibliografia, eles passaram uma bibliografia, é alguma coisa que é razoável ou não? São coisas muito manipuladas?
Cada professor faz alguns textos, então quando sai a disciplina, eles botam ali os vídeos, todos os vídeos, que são 5 ou 6, assim, para o mês, e, sei lá, 2 ou 3 textos que eles mesmos escrevem. E daí alguns, não todos, recomendam alguns livros para você ler. Parece que são livros, assim, que existem, são idôneos e tal, mas a questão é que durante as aulas, você lê os textos que os professores escreveram. Então, ninguém te pede para ler um texto de fora, algum texto de algum escritor consagrado na história, enfim. Você lê a obra daqueles professores do curso, né, enfim. E é com aquela visão deles mesmo, da Brasil Paralelo. Dados do Data Senado mostraram também que nos 2 principais aplicativos de troca de mensagens no país, WhatsApp e Telegram, 67% da população brasileira teve acesso a notícias sobre política que acreditaram ser falsas. Em outras redes convencionais, como Facebook, Instagram e YouTube, o número chegou a 83%. Eu acho super importante responsabilizar as plataformas, entretanto, não adianta responsabilizar só elas. Se a gente fizer isso, piora o problema. E essa é uma contralógica que é difícil de entender. A lógica das plataformas sempre é crescer e depois a gente resolve. Foi assim com aplicativos de carro, aluguel, rede social. A lógica dessas empresas é ir para vários países. Quando elas fazem isso, elas geralmente não falam a língua, elas não têm pessoas que entendem não tem um time de policy naquele país. Né? A Discord acabou de ter mais ou menos um ano, colocou algum tipo de time aqui para responder às autoridades e tudo mais. Antes não tinha, a Discord é mais antiga que isso. Então, as empresas elas vão sempre dizer que estão fazendo, mas elas vão sempre fazer o mínimo dentro daquele processo. Então, é importante a gente definir que tipo de crimes que não podem estar na rede social. E é importante ser bem específico, porque se você falar crimes no genérico, você vai acabar afetando grupos vulneráveis. Porque se você pedir para qualquer crime ser crime, tem crime de fumar na rua, e aí você tem um problema. Então tem que ser crimes bem específicos. O que o Supremo está discutindo é que são crimes contra o Estado de Direito, então são crimes onde eu quero abolir aquele Estado de Direito, né? Drogas, pedofilia, são coisas bastante específicas e pesadas. Esse é um bom caminho. Mas a gente tem que saber como é que o algoritmo das empresas pode identificar esse conteúdo. Então, vou dar um exemplo. Uma das plataformas tem uma dificuldade que é o seguinte: pais beijando a filha. Né? Uhum. Essa é uma imagem que a diferença entre a pedofilia e um ato familiar está no contexto, está em algum lugar. Quando saber se alguém está de sunga ou está de cueca e tem 5 anos? Então, tem coisas que para você identificar o conteúdo é muito difícil. Então não adianta você criar uma regra que vai pegar esse conteúdo, tem que ser coisas muito claras. Pedofilia é fácil, o algoritmo pega, né? Pornografia também. Agora, a gente tem que também melhorar as polícias, porque as polícias elas têm que ser capazes de fazer a investigação, de seguir essas denúncias. E naquelas redes de crimes, pegar quem está coordenando. Não é o tio do Zap, tem alguém lucrando com aquilo, né? Como tem nas outras redes de criminosos que são feitos. Então as polícias elas precisam de muito investimento para que tenham a capacidade de investigar esses crimes e que sejam responsivas, né? Senão as pessoas denunciam, não acontece nada, elas ficam, né, frustradas com a polícia. As chamadas Big Techs, elas têm, a meu ver, um grau de responsabilidade grande neste cenário no qual o debate público vem se degradando, né? A promessa da internet e das redes sociais era justamente democratizar o debate, trazer mais vozes ao debate, o que de fato aconteceu, mas sem subtrair nada do debate público, apenas agregando. Mas o que a gente vê não foi isso. No caso específico do jornalismo, o que a gente viu é uma devastação de todo o sistema clássico de financiamento do jornalismo,
né? Por exemplo, com classificados, com os anúncios e com a compra em banca, né? A internet e as redes sociais acopladas tiveram esse efeito. Não é uma teoria da conspiração, não foi nada pensado de antemão, mas foi este o resultado, né? À medida que o tempo foi avançando e o que a gente vê com cada vez fatias maiores da sociedade entrando nas redes sociais, é um cenário em que essas redes sociais são as novas mediadoras do debate no lugar do jornalismo. E, na minha avaliação, as empresas poderiam fazer muito mais para combater a desinformação. O problema é que o fazer muito mais acaba esbarrando, em primeiro lugar, nas legislações locais a respeito de liberdade de expressão, o que não é um desafio pequeno. E, em segundo lugar, há um embate entre o que os donos dessas próprias empresas pensam a respeito de liberdade de expressão e essas mesmas legislações locais, né? Acho que o caso do Twitter, que se tornou o X, né, com a compra do Elon Musk, demonstra isso, né? Ele fala muitas vezes a respeito vamos dizer, da liberdade de expressão segundo os preceitos nos Estados Unidos, só que esses preceitos nos Estados Unidos estão baseados na legislação norte-americana, eles não têm nada a ver com a legislação brasileira, e daí vieram os embates, né, entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, por exemplo. Então, acho que essa de novo, é um ponto de tensão que é reconhecido pela imprensa e reconhecido pelas Big Techs, mas, no caso, as grandes empresas ainda poderiam fazer muito mais, ainda que os desafios sejam grandes nessa seara. Quando a gente pensa em jornalismo, né, o jornalismo sério, ele é custoso, ele é caro, porque é o que você acabou de falar, necessita da checagem da informação. E muitas vezes a informação ela já passou de mão em mão, você tem que ir para fonte zero, onde tudo começou, para ter aquela verificação, correto ou não. E quando a gente pensa, né, nesse projeto de lei, que eu entendo particularmente que ele é muito importante, como seriam... Porque assim, toda a guerra começa quem vai checar essas informações. Essas informações seriam checadas por empresas independentes. E por que eu estou te perguntando isso? Porque chegou uma notícia, e eu entendo que ela é muito triste, nos Estados Unidos, né? A agência que fazia a verificação de notícias da Meta será terminada agora em agosto de 2024. Essa empresa foi comprada pela Meta, ela vem sendo desidratada ao longo, né, de muito tempo, e agora a Meta entende que tem que fechar essa empresa. Aí eu te pergunto, como é que você vê tudo isso? E o que é essa jogada da Meta? Ela não quer se responsabilizar com a questão da verificação da notícia? E se ela não quer se responsabilizar, por que ela comprou essa empresa? Há uns anos atrás, ficou claro que o problema da fake news era dados falsos e você tem o fact-checker, você tem o verificador de fatos. Fact-checkers não são recentes, né? Eles têm desde a década de 90, pelo menos, não funcionavam na internet, funcionavam de outras formas. Essa ideia de que você vai ter alguém verificando os fatos, ela é muito boa, mas ela é muito limitada. Você não consegue ver nesse momento aquela informação em Canoas, no Rio Grande do Sul, da enchente, porque você não vai ter um jornalismo lá ou uma verificação lá. Então você tem um universo muito maior de notícias do que vocês têm de verificadores. Os verificadores, eles foram utilizados muito nos temas mais quentes. Vacina, violência, aonde você tinha realmente essas grandes crises que estavam acontecendo. O problema é que custa caro e alguém tem que pagar por aquilo. Aquela pessoa que faz fake news, ela ganha no anúncio que aparece na página dela, porque o algoritmo lê alguém visitou, eu vou te mostrar um anúncio, não interessa o conteúdo. O fact-checker, ele ganha não assim, porque ele não tem uma audiência gigante, ele não ganha com anúncios. Então, a única forma de financiar esses fact-checkers é ou governos pagam ou as empresas pagam. Em algum momento as empresas apostaram nessa ideia, né? Tanto Google, quanto Meta, quanto TikTok, Quai, ainda há uma aposta.
mas há um sentimento de que não é sustentável esse mercado. É aí que vem o papel da regulação. Tem coisas que a gente pode fazer serem obrigatórias. Elas têm que servir ao interesse público, né? Mas uma das discussões é essa: como é que a gente faz esse mercado de verificadores ser sustentável, lucrativo, porque são profissionais, eles têm que ter esse dinheiro. E sem eles, a gente não tem como verificar fatos. E a partir daí surge o Comprova, né, essa iniciativa que reúne esses veículos que têm como intuito combater a desinformação. O que é diferente no Comprova em relação à iniciativa francesa é que o Comprova perdurou. O Comprova, em 2024, chegou a 6 anos, sempre com essa ideia de combater desinformação em focos específicos, né? Políticas públicas, a pandemia, que foi um dos auges, vamos dizer assim, da nossa atuação, e esse ano, né, 2024, com a questão das mudanças climáticas, e sempre também focados no processo eleitoral, que ao longo do tempo, né, na verdade desde o início do projeto, em 2018, ele foi muito marcado e é muito marcado por desinformação. O Comprova ele funciona da seguinte forma: o nosso primeiro passo é o monitoramento, né, monitoramento de redes sociais. Então isso é feito através de redes de monitoramento que vêm sendo construídas e atualizadas desde 2018. Vem também através das redações que compõem o Comprova, né? É importante assim, o Comprova ele tem veículos que são grandes redações, como por exemplo a Band, o SBT, a Folha, o Estadão, mas tem veículos menores, veículos regionais que não necessariamente têm a capacidade, assim, em quantidade de braços mesmo, para fazer uma investigação de desinformação. Então, essas redações acionam o Comprova dizendo, olha, esse determinado conteúdo está circulando, a gente pode investigar no âmbito do Comprova? E aí vem outros veículos e ajudam, né? No monitoramento, ainda nessa primeira parte, o nosso grande bem, vamos dizer assim, é a contribuição dos leitores, que através das nossas redes sociais e do WhatsApp nos enviam diariamente vários conteúdos e a partir daquilo a gente faz uma seleção. Depois dessa seleção, que é feita pelos editores, com base principalmente no critério de atualidade e de viralização, esse conteúdo vai para um grupo de discussão que nós mantemos e dos jornalistas que integram o Comprova, e um ou mais veículos se candidatam a fazer essa verificação, né? Pelo menos um, a gente gosta que pelo menos 2 façam parte, mas um é o mínimo, né? E aí, depois que essa investigação é feita, a investigação inicial passa por um processo de cross-check, né, que é justamente inspirado nesse outro movimento que existiu na França em 2017, que é a verificação cruzada. Então, o veículo X, um jornal de São Paulo, faz a investigação junto com um jornal do Rio Grande do Sul. Depois que essa investigação está pronta, uma rádio do Ceará, um jornal de Marabá e um outro veículo de qualquer outro lugar precisam fazer essa verificação cruzada, tá? Então, pelo menos um veículo, um jornalista investiga e pelo menos 3 fazem a verificação cruzada. E no fim desse processo a gente tem um texto final que é a verificação que vai ser publicada. O líder do atual governo, senador Randolph Rodrigues, apresentou um projeto de lei para aumentar a pena para a disseminação de fake news em período eleitoral. O PL tem o objetivo de aumentar a pena de reclusão para 1 a 5 anos. Além de multa, aquele que disseminar fatos inverídicos capazes de exercer influência perante o eleitorado ou comprometer a lisura do processo eleitoral no período de campanha eleitoral e nos 6 meses que antecedem. Hoje, essa pena pode variar de 2 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Pois é, eu tenho defendido, Vitor, que a gente deveria olhar para isso como um novo paradigma. Porque toda a nossa legislação eleitoral, as normas eleitorais, ela foi pensada para os profissionais, para os jogadores profissionais. Tanto é que se, pisou na bola, essa pessoa não pode mais se candidatar. Então as grandes penalidades no campo eleitoral não é necessariamente, por exemplo, a prisão. A maior penalidade é a cassação.
que é diferente, outra forma de jogar. Isso tudo faz muito sentido para os jogadores profissionais dos processos. Para o eleitorado, não faz tanto sentido. As limitações daqueles que estão competindo faz sentido em nome da igualdade entre os candidatos. Se a gente for postar uma corrida, não faz sentido um adversário sair lá na frente e eu sair aqui atrás. Então, em nome dessa isonomia, dessa igualdade, de toda essa coisa, faz sentido. Agora, quando a gente tem um terceiro elemento, como no caso o eleitorado, entrando em jogo e podendo jogar junto ou jogar contra, eu acredito que esse paradigma não funciona mais. E talvez no Brasil a gente tenha feito talvez uma das piores escolhas para definir propaganda eleitoral, que a gente passou a definir propaganda eleitoral pelo conteúdo. Muitos países definem propaganda eleitoral apenas pelo pedido de voto. Hoje, a gente tem enorme dificuldade de definir o que é propaganda eleitoral. Quando uma pessoa faz uma comunicação eleitoral, isso é propaganda? Ela depende de persuasão? Importa o sujeito, por exemplo, se é candidato, se é o candidato ou se é um terceiro? A gente deixou tudo isso solto. E hoje, qualquer conteúdo poderia ser considerado propaganda eleitoral. Eu falo sempre da cautela porque se a gente fizer com raiva no olho, você pode prejudicar, você pode piorar. Então, é por isso que eu sempre falo da cautela, de que não é uma solução simples. Precisa ser uma solução bem pensada, senão você piora. Vou dar um exemplo. Na lei do PL Fake News, tinha um dever das empresas compartilharem crime. Sabe o que é crime? Aborto. Qualquer pessoa que falasse sobre aborto online teria que ser colocada numa lista e relatado para as autoridades. Ou seja, essa é uma invasão de um direito muito grande, de uma discussão muito grande. Então, você dizer todo crime tem que ser reportado, fala, calma, né? E crime de colarinho branco vai ser reportado também? Ou não? E a sociedade ela é bastante desigual, por isso que a gente tem que cuidar. Sempre pense nas pessoas mais vulneráveis. O Facebook decidiu, uma vez, obrigar você a usar o seu nome oficial. Todas as pessoas queer, todas as pessoas trans tiveram problemas, porque o nome oficial delas não é um nome social. Então a gente tem sempre que pensar nessas mudanças, em quem é que vai sofrer, e aí a partir daquilo pensar na regra melhor. A saúde da democracia de um país consiste na liberdade de expressão, mas ela não pode se sobressair à lei, aos direitos e deveres dos cidadãos, para que haja uma convivência pacífica. Um dos maiores dilemas da última década é saber separar a linha tênue entre a censura e a moderação, a liberdade e a voz, não apenas de jornalistas, mas também de produtores de conteúdo nesse universo extenso e impossível de quantificar que é a internet. A gente muitas vezes se pergunta quando a gente fala de moderação de conteúdo digital e a gente meio que esquece qual é o tamanho da internet. Eu sei que é esquisito falar, né, o tamanho da internet, porque a gente pensa na internet como algo que desafia a barreira física do tempo e do espaço, como meço alguma coisa. Mas tem uma empresa chamada Domo, que ela faz uma pesquisa chamada Os Dados Nunca Dormem. E lá ela apresenta que, o que ela faz? Ela mede tudo que circula na internet num ano inteiro, e aí ela divide pelo número de minutos que aquele ano teve. Então o que ela faz? Ela pega assim, olha, subiu tantos stories no Instagram nesse ano e teve tantos minutos, eu divido um pelo outro. Um dos dados que me chama muita atenção é que ela encontrou que a cada minuto das nossas vidas sobem 500 horas de novos vídeos no YouTube. Isso é muita coisa. Mas é tanto que às vezes a gente não consegue fazer essa correlação. Ainda mais eu, que sou do direito, péssima em matemática no geral, mas eu já decorei os números. Basicamente, 1 minuto para 500 horas de vídeo equivale a 60 minutos, ou seja, 1 hora, para 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. Para cada dia da nossa vida, você chega ao volume impressionante de 720 mil horas de novos vídeos no YouTube. Isso quer dizer que, se hoje alguém aqui resolver parar tudo o que está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa precisaria de mais de 82 anos só para assistir o que subiu ontem. O que eu quero mostrar é que o conteúdo digital, o universo digital, é humanamente possível de dar conta. Não é possível. Por que não é possível? Quando a gente começou esses debates, eu fui chamado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados para discutir as soluções. E uma delas que os senadores colocavam na mesa era assim, Diogo, mas essas empresas são ricas, por que ela não contrata gente para moderar tudo? Eu falei, porque não existe gente no mundo suficiente para isso.
Porque o tempo da vida e da humanidade é um, enquanto o digital é outro. Daí, nesse enorme universo, que a gente só tem duas soluções. Ou a gente filtra o que vai entrar e limita demais para que a gente não tenha mais esse volume, ou a gente se utiliza da própria tecnologia para moderar. E a gente acabou optando pela segunda opção, porque justamente restringir tudo descaracterizaria a internet como a gente imagina e deseja que ela seja. Então, a partir desse cenário, a gente passa a ter que confiar na inteligência artificial para isso. Que evolui exponencialmente, mas ainda tem suas falhas, e vai ter mesmo. Eu acredito que a moderação de conteúdo é o nosso maior desafio. Mas a gente não pode esquecer que num cenário de tanto conteúdo, talvez mais importante do que limpar a internet seja organizar aquilo que você vai ver. O que eu estou querendo dizer? Hoje é mais importante a ordem que as coisas aparecem do que se as coisas existem ou não existem. Porque, basicamente, a criação de conteúdo também é feito de modo pela inteligência artificial, por exemplo, e hoje a gente tem muito mais conteúdo do que a humanidade consegue consumir. Então, é mais importante o que aparece na primeira página do Google, na sua timeline, no TikTok, no seu Instagram. Isso é mais importante do que o que existe no mundo. Porque, muitas vezes, você não vai passar da segunda ou terceira página do Google e parece que o mundo, ao invés de ser ampliado, foi reduzido. Porque antes, talvez, você passava, você procurava muito mais. Entende o desafio? Eu acho que olhar para esse cenário com a complexidade que ele tem, deixa a gente mais maduro a ponto de poder enfrentar o tema, sem buscar soluções simples, como essa que eu falei. Contrata a gente para resolver. Não há gente no planeta para isso. Então, a gente precisa de diversos outros mecanismos. Eu acho que uma das coisas legais que esse tema provoca é a gente poder unir expertises diferentes, né? Direito, design, computação, jornalismo, literatura, filosofia, para que a gente possa ir encontrando cada momento uma solução. Mas uma bala de prata, uma coisa que resolva tudo, acho que não faz sentido. Até porque o fenômeno é complexo. Porque a solução tinha que vir de uma medidinha só, ou de uma pessoa só. A gente precisa se envolver nesse processo, conectar, para que a gente possa enfrentar isso com a complexidade que isso se apresenta.